coração não se turbe. Crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Olá, queridos, que bom estarmos mais uma vez juntos para compartilharmos algo de Deus. Eu sou o Renato Suete e mais uma vez vamos falar da excelência do dom profético em Ellen White, e especialmente com um livro que eu tenho aqui em minhas mãos, este livro aqui, olha, Eventos Finais. Este livro é uma compilação de alguns escritos principais da escritora Ellen White, escritora inspirada por Deus, que fala sobre os eventos finais que antecedem a volta de Jesus. Obviamente que nós sabemos que estes eventos são os dias de hoje. Nós estamos já vivendo os dias dos eventos finais. Basta você olhar para o mundo e ver que tudo aquilo que Jesus disse que antecederia, os sinais que antecederiam a sua volta, eles já estão se cumprindo. Grandes terremotos sempre sempre houveram, mas nós temos um incremento disto. Há terremotos demais no mundo, guerras demais, o amor se esfriando, pais matando filhos, filhos matando pais, o amor quase que nulo na época atual. Estes são os últimos dias, você não tenha a menor dúvida. Então é muito bom, é até de certa maneira providencial, que nós leiamos este livro, Eventos Finais. Eu aconselho você, este é uma edição cujo preço, obviamente, será ínfimo. Este aqui, ó. Este é um livro que eu tenho como de cabeceira. Eu tenho toda a coleção completa dos escritos de Ellen White, originais, não é? E também encadernados pela CPB, mas este aqui eu lhe aconselharia a ler. Seja você adventista ou não. Ela é uma escritora bíblica. Ela vai comentar narrativas e textos, versículos bíblicos. Pense nisso. Como qualquer outro comentarista bíblico, você tem direito de concordar ou não. Mas gostaria da sua atenção. Agora eu quero falar algo muito especial para os nossos irmãos, que está neste livro, que eu vou dar, antes de eu dar esse especial, me perdoe, mas esse livro é tão rico, é tão maravilhoso, que eu vou mostrar para você, por exemplo, quando ela fala aqui de falsos milagres, na página 103, ela fala: enfermos serão curados diante de nós, milagres serão realizados à nossa vista. Estamos nós apercebidos para a prova que nos aguarda quando as mentirosas façanhas de Satanás forem mais amplamente exibidas. Homens sob a influência de espíritos maus operarão milagres. Eles farão com que as pessoas fiquem doentes, ao lançar sobre elas encantamentos, e depois os retirando levará outros a dizerem que a pessoa doente foi miraculosamente curada. Satanás tem feito isso constantemente. Isso está na página 103. Agora, se nós formos um pouquinho mais à frente, nós vamos ver coisas assim tremendas. Quando ela fala, por exemplo, sobre a sacudidura que sobrevirá sobre a igreja, ela fala de coisas muito importantes, e eu gostaria aqui de Fim do Tempo da Graça. É um livro e tanto, não é? Mas tiraria muitas dúvidas de muitos. Mas ela fala aqui algo muito, mas muito importante. Ela diz, por exemplo, aqui na página 130, ela fala de irmãos que estão em outras denominações que virão na sacudidura para a igreja remanescente. Ela diz aqui, página 130, no 5º parágrafo: há muitos que sairão dos exércitos do mundo e das igrejas, inclusive Roma papal, cujo zelo excederá consideravelmente os que têm se ocupado em proclamar a verdade até agora.
Ela diz que pessoas sairiam de outras igrejas da Babilônia religiosa e estes teriam um zelo maior ainda, para proclamar a verdade, a última verdade presente antes da volta de Jesus. Aqui ela está falando, obviamente, do alto clamor e da sacudidura. Muito bem. Aqui também, ela diz aqui na página 126, algo muito interessante. Ela diz assim: obreiros habilitados pelo Espírito Santo. Obreiros são todos aqueles que estão na obra do Senhor. Pode incluir todos aí. Ela diz assim, que o Espírito Santo erguerá entre nós os que são mais preparados pela unção do seu Espírito do que pelo preparo exterior de instituições acadêmicas. Ela diz que o Espírito Santo prepararia pessoas mais preparadas pela unção do Espírito, pela unção de Deus, do que por preparos em instituições acadêmicas. Pois Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Ora, a própria vida de Ellen White é um exemplo disso. Ela não tinha uma cultura formal, mas a sabedoria que o Espírito Santo lhe deu é algo incrivelmente maravilhoso. Bem, fala sobre o alto clamor, fala sobre a chuva serôdia. Ela diz aqui que cristãos indiferentes e corruptos não poderão entrar no céu. Eles não seriam felizes ali, pois nada sabem dos elevados e santos princípios que governam os membros da família real. Pessoa que gosta da corrupção, que não ama as coisas de Deus, ela não vai se sentir feliz no céu. Então Deus, com muita justiça, não permitirá que esta pessoa esteja no céu fazendo algo que ela não gosta, porque ela já não, aqui ela não procurou cultivar os hábitos de estudar a palavra de Deus, de amar a Deus, de adorar a Deus, de gostar das coisas que Deus gosta, dos mandamentos de Deus, por exemplo. Então, obviamente, que estas pessoas corruptas no coração, elas não poderão entrar no céu. Tem mais coisas que ela fala aqui sobre isso aqui é tremendo. Ela diz no capítulo 110, no capítulo 100, preste atenção no que eu vou ler. Capítulo 110 deste livrinho aqui que eu estou lendo, Eventos Finais. Página 110, perdão. Ela diz assim: o inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a que não existe um santuário. Ou seja, a doutrina do santuário vai ser posta de lado, que é a doutrina cervical, a coluna cervical, a espinha dorsal da igreja remanescente. Mas o inimigo vai colocar pessoas dizendo que a doutrina do santuário é errônea. E vão desprezar, não vão colocar em estudos bíblicos. Vão deixar de lado o estudo do santuário, que é fundamental. Vou ler de novo. O inimigo introduzirá doutrinas falsas nos últimos tempos, tais como a de que não existe um santuário. Este é um dos pontos em que alguns se afastarão da fé. Por não pregar a existência do santuário e não ensinar sobre o santuário, muitos se afastarão da fé. Pois o santuário, eu volto a dizer, é a coluna cervical do ensino da igreja remanescente. Também ela diz aqui que haveria o fato de que muitas estrelas que temos admirado, por seu brilho, se apagarão nas trevas. Sacudidura. Os sinceros que estão do lado de lá, na Babilônia, vindo para o povo remanescente, e muitos, infelizmente, do povo remanescente, deixando a verdade. Agora, eu quero falar de um tema especial, uma palavra pequena, uma frase pequena que ela disse assim, na página 108 deste livro, Eventos Finais. Eventos Finais. Ela diz assim, página 108, preste atenção. Se Satanás vê que Deus está abençoando o seu povo e preparando-o para discernir seus enganos, ou seja, Deus está fazendo um avivamento, TV Novo Tempo, pessoas discernindo os enganos de Satanás, os enganos estão sendo clarificados, vamos dizer, as pessoas estão vendo os enganos, as mentiras dos apóstatas, dos homens que se fazem, que são falsos pastores, falsos líderes, falsos bispos, falsos apóstolos, enfim, falsos sacerdotes. Ela diz que Satanás, vendo que o povo está enxergando estas coisas, começando a conhecer a doutrina verdadeira, Satanás iria trabalhar. Ele trabalha, diz ela, com magistral capacidade para destruir isto, introduzindo na igreja fanatismo de um lado e formalismo de outro, para que ele possa ceifar colheita de pessoas não salvas e atrapalhar a conversão de novos.
página 108, eventos finais. Então ela diz que quando Satanás vir que Deus está abençoando o seu povo, retirando os sinceros da Babilônia, trazendo uma edificação, um avivamento pelo conhecimento da sua verdade, ele introduziria na igreja 2 pontos: fanatismo, formalismo de um lado e fanatismo de outro. O que é o formalismo? São aqueles cultos excessivamente litúrgicos. Cultos de tão litúrgicos e tão organizados que eles se tornam frios. Tão frios que uma pessoa que vai pela primeira vez, ela não se sente bem, devido ao formalismo, muito formalismo, aquele silêncio, há que haver a reverência, mas aquela coisa de agora tem que fazer isso, muitos anúncios, muitos cânticos que não são obrigatoriamente louvores, porque o louvor é uma coisa que nos prepara para a palavra, mas há um encurtamento do tempo no culto e o espaço para a mensagem, que é o mais importante, fica reduzido. Às vezes a igreja vai num formalismo, que tem que organizar e organizar tanto, e tem que entrar assim, etc. e tal. Fica uma frieza para quem vai a primeira vez, que a pessoa não vai querer voltar a esta igreja. E aí ela perde o conhecimento da verdade. Culpa do formalismo. E sobra um tempo pequenininho, nos sábados de manhã pelo menos, por exemplo, para a mensagem. Isso é que ela escreveu. E isso faz com que a pessoa que vai pela primeira vez, especialmente quem assiste pela Novo Tempo, aquela mensagem maravilhosa dos nossos queridos irmãos pregadores que estão na Novo Tempo, ela vai à igreja e vê uma frieza, um formalismo, que ela não se sente à vontade e não tem vontade também de retornar ali. Esse é o ponto. Excesso de formalismo na igreja. Segundo, fanatismo. Ela diz que Satanás introduziria estas 2 coisas para afastar mediante o avivamento. Afastar aqueles que estão conhecendo a verdade. O fanatismo é aquelas pessoas que colocam os conselhos de saúde como ponto de salvação. Não é? Aquelas pessoas extremadas, fanáticas, fundamentalistas, que colocam como ponto de salvação coisas que não são pontos de salvação. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo e pela observância dos seus mandamentos, que são as obras que demonstram uma fé verdadeira. Aí está. Agora, vêm os conselhos de saúde, que Deus quer o seu povo saudável. Deus quer o seu povo não doente, mas um povo que se vista diferente. A modéstia cristã, isso é maravilhoso. Um povo que coma diferente, um povo que fale diferente. Isto entra depois. Mas não, há pessoas que se fanatizam e colocam outros pontos que não são pontos de salvação como pontos de salvação. Então vira um fanatismo, o estudo excessivo, até mesmo dos livros proféticos, quando a pessoa quer saber mais do que Deus revelou. Ora, contentemo-nos com o que Deus nos revelou até aqui. Agora você vai avidamente para a Bíblia, querendo descobrir coisas e descobrir. Aí você esquece da maior missão da igreja, que é levar a mensagem simples de Jesus aos sofridos. Levar a mensagem a quem está sofrendo. Esta é a missiologia, é a missão precípua da igreja. Evangelizar os sofridos. Aqueles que estão na Babilônia religiosa, ao que eu chamo de desigrejados, que estão cansados de igrejas porque eles passaram por muitas igrejas e foram decepcionados em todas elas. Na hora de você levar a mensagem da igreja remanescente, você vai ficar perdido, levando horas e mais tempos, estudando, procurando um novo conhecimento bíblico, além do que você já recebeu, e buscando, e você vai perder todo o seu tempo aí e vai deixar de ser luz do mundo e sal da terra. Queridos, eu fico por aqui. Devido ao tempo, eu não quero ser cansativo, mas quero que você pense nisso. Eu vou ler este versículo e termino aqui esta nossa reflexão na excelência profética de Ellen White. Formalismo e fanatismo. Esta é a mensagem. E gostaria que você, por favor, compartilhasse esta mensagem, se você acha edificante, com outros nossos irmãos. Eventos finais, página 108. Eu vou dizer qual o parágrafo. 1, 2, 3, 4, 5, 6º parágrafo. Ela diz: quando Satanás vir que Deus está abençoando o seu povo e preparando para discernir seus enganos, trabalhará com magistral capacidade para introduzir na igreja fanatismo de um lado
e formalismo de outro. Cuidado com o fanatismo, cuidado com o excesso de formalismo. Isto pode afastar as pessoas da casa de Deus. Eu sou Renato Suete. Até a próxima. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus.